Nosso dia a dia anda muito corrido. Nós estamos, na verdade, vivendo em um dia que dá a sensação dele ser mais curto. Sendo o nosso dia mais curto, a sensação também é que a nossa vida se torna mais curta. A nossa vida sendo mais curta, então nós temos que correr mais para, não diria viver, mas para cumprir metas, alcançar objetivos. E isso vem acontecendo muito nos últimos anos. Esse último ano, a sensação que dá é que isso se intensificou ainda mais. Porque hoje nós temos, além das incertezas naturais da vida, nós estamos vivendo várias outras incertezas em decorrente do momento que estamos vivendo. Estamos falando da pandemia que nos assola já há um ano e não temos ideia do que pode acontecer. Hoje, amanhã, no próximo ano, não sabemos. Então o que acaba acontecendo com tudo isso é nós não nos permitindo viver agora. Viver o que está acontecendo, o que está se mostrando para nós agora, nesse momento. Alguns anos atrás falava-se muito que a depressão era o mal do século. Não discordo. E agora, qual será que é o mal do século? Qual será que é o mal da humanidade hoje? Além da questão biológica do vírus, do coronavírus, eu atribuo também a isso não mais somente como um efeito colateral dessa situação de incertezas que estamos vivendo quanto à nossa real existência, mas como uma complementação que vem andando lado a lado, visto que as nossas vidas se tornou, enfim, verdadeiras. Na verdade, nós nos tornamos verdadeiras máquinas, tendo que trabalhar muito tempo e ao mesmo tempo desenvolvendo várias atividades. É muito difícil encontrar alguém hoje que não sofra de ansiedade. Então nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre essa situação. Não vou dar remédio, não vou dar cura para a ansiedade, mas vamos conversar um pouquinho então sobre essa situação, que não é um bicho. É um bicho grande sim, mas não pode atribuir a essa ou aquela pessoa apenas. Não pode atribuir a esse ou aquele grupo de pessoas. É algo generalizado. Em maior grau, em menor grau. Mas é difícil hoje encontrar alguém que não sofra dessa questão. Ansiedade. Tá certo? Vamos conversar um pouquinho então. Logo após a vinheta, retomamos. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje em dia nossa vida está muito louca, né? Está muito corrida. Como já falei, muitas incertezas. O que vai ser de mim daqui a 20 dias? Não sei, não sabemos. Na verdade, ninguém sabe. E essa é uma questão que se trabalha muito na questão da existência do ser humano. Do que é existir de fato nesse mundo, nessa vida que nos foi dado. Nos foi dado uma vida? Foi. Mais ou menos assim, a vida é tua, se vira. E você vai se virar nesse mundo que está aí. Você vai se virar com todas essas questões que estão aí. Então, quando se pensa nessas dificuldades, quando se pensa nessa necessidade de enfrentar esses desafios, quando se pensa na necessidade de continuar vivo, existindo, dá medo. Dá muito medo. Eu já citei esse exemplo, mas vou repetir. Eu acho bastante interessante isso. Alguns meses atrás eu participei, eu participei de um programa de uma semana de orientação numa escola federal aqui na minha região. E um dos alunos, uma palestra que eu dei, e um dos alunos me questionou: Alex, como é ter que decidir aos 18 anos de idade o que eu vou ser para o resto da minha vida?
É a ansiedade, é a expectativa, é o medo do futuro que um jovem de 18 anos de idade tem. Que profissão que eu vou escolher, que curso eu vou fazer na faculdade e que eu goste, que vai me dar dinheiro, que vai me dar status, que vai me dar realização pessoal, profissional, que eu vou conseguir me manter, que eu vou conseguir garantir a minha família. Enfim, é muita pressão, é muita cobrança. Bom, pessoal, eu quando comecei a fazer faculdade, celular não existia. Videogame era aqueles mais básicos que tinha. Informação, nossa, acontecia alguma coisa na Europa, demorava para chegar até nós. Estou falando isso na década de 1990. Era longo. Quer dizer, faz tempo já isso. E naquela época então não existia ansiedade? Sim, existia. Claro que existia. A ansiedade é uma questão social, né? É uma pressão social exercida sobre as pessoas que vem desde sempre. Sim, tínhamos que trabalhar, sim, tínhamos que estudar, tínhamos que cumprir alguns papéis sociais que acabava gerando isso. Mas era um caso isolado. Falava-se de ansiedade e muitas pessoas falavam, isso é frescura. Parecido, inclusive, com o que se fala da depressão ainda hoje. Ainda hoje a depressão ela é meio mal vista, meio marginalizada por algumas pessoas por falta de conhecimento. E a ansiedade hoje não. A ansiedade hoje ela vem se mostrando com um peso muito maior, muito mais doloroso. E porque as coisas estão muito mais rápidas. Como eu estava falando da questão da informação. Acontecia uma coisa na Europa, demorava um pouco para chegar aqui. Hoje, com essa velocidade, com esse volume de informação que somos bombardeados diariamente, constantemente, acontece alguma coisa no Japão, lá do outro lado do mundo, demora quanto tempo? Segundos para chegar até a nossa mão, graças ao nosso celular, que eu digo que é a nossa bola de ferro dos anos modernos, atuais, né? Não vivemos sem ele. Acordamos pelo celular, assim que acordamos pelo celular, já vamos verificar o que está acontecendo. Muitos já têm a agenda do dia, que quando você acorda, o celular já fala tudo que você tem que fazer durante o dia. E caramba, como que fica a nossa vida então? Esse volume todo de informações que chegam até nós dioturnamente. Percebe-se então uma questão, que a ansiedade eu vejo muito hoje como uma falta de tempo para cada um. Uma falta de tempo para mim. Uma falta de tempo para o ansioso. É tanta coisa que tem-se que fazer, são tantas metas que tem que alcançar. Eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ir bem na faculdade, eu tenho que conseguir um trabalho, eu tenho que ser muito bom nesse trabalho, eu tenho que ser destaque em qualquer coisa que eu faça. Eu preciso ser o melhor, porque eu sempre fui cobrado a ser o melhor. Eu tenho que ser, enfim, eu tenho que ser, eu tenho. É cobrança, é pressão diária, é pressão constante sobre nós. Falo sobre mim também, sobre nós. E é aquela questão, ter que ser. Eu tenho que ser isso. É uma obrigação. É uma cobrança que existe do ambiente, das pessoas e da pressão, a cobrança que o próprio sujeito, que a própria pessoa faz para ela mesma. Agora, o poder ser, o que eu posso ser, o que eu quero ser, o que eu quero fazer agora, o que eu posso fazer agora. Se desligar um pouco dessas cobranças, se afastar um pouco dessa maluquice que nos assola, não somente com relação à questão sanitária, mas a questão total, nossa, que acaba sendo meio que uma bola de neve. Mas se permitir um momento seu, se permitir fazer o que você quer, se permitir fazer algo que fuja daquela programação que o celular te deu, que você tem que cumprir diariamente. Mas a programação quem fez foi eu. Exato, exatamente. Então, é uma cobrança, é uma agenda extremamente restrita, extremamente
amarrada, fechada, que você mesmo não se permite, que nós mesmos não nos permitimos um espaço, uma folga, um desligar-se momentaneamente de toda essa situação para curtir o nada, para curtir você, para curtir o ócio, para curtir uma preguiça. Ah, no horário de almoço eu faço isso. Tá errado. Vamos começar por aí. O horário de almoço é para almoçar. O horário do almoço, muitas pessoas não almoçam, muitas pessoas comem. Comem e já voltam a trabalhar porque o serviço está atrasado. Já voltam a trabalhar porque o chefe vai te cobrar. Ou porque você vai se cobrar, porque afinal de contas você tem que ser o melhor profissional do mundo. Ah, eu não faço isso. Eu quando almoço, de fato eu almoço, eu dou um tempo. E nesse tempo você realmente consegue se desligar? Você não está pensando no relatório que tem que entregar? Você de fato não está pensando na cobrança que terá no final até o final da tarde? É disso que estou falando. Não, não é inteiramente nossa culpa. Porque isso é uma coisa, é uma questão, é uma realidade que vem nos acompanhando já há muito tempo. Eu, digamos assim, alguns já me chamaram de Jurássico, porque eu nasci numa época que não tinha computador. Apenas os megas computadores. Os computadores pessoais não existiam. E eu me lembro bem que quando começou a surgir essa onda de celular, nem fala, né? Vamos falar de computador mesmo. De computador, antigamente, esse computador parecia um videogame que se ligava na televisão. Eu tive um Apple. Eu tinha 14 anos, 15 anos, uma coisa assim. Faz bastante tempo. E aí? Aí depois foi evoluindo, e essa evolução, o surgimento dessa ferramenta, tinha-se em mente que, com a chegada do computador, o ser humano vai poder descansar mais. Vai poder viver uma vida mais relaxada. Porque o computador fará para ele uma boa parte do seu trabalho. Será que é isso mesmo que acontece? Será que deu certo essa questão do computador trabalhar para as pessoas, trabalhar para a humanidade, para o homem, para a mulher, a fim de dar um pouco mais de vida, de tempo de vida útil naquele espaço do dia que você tem? Infelizmente não. Porque nós acabamos por nos obrigar, já que tínhamos um espaço maior, menos trabalho, a trabalhar mais então. Há muito tempo atrás também, eu trabalhava em recursos humanos. E quando eu trabalhava em recursos humanos, tinha uma pessoa para fazer recrutamento e seleção, uma pessoa para fazer treinamento, específico do treinamento, uma pessoa que cuidava de cargos e salários, uma pessoa que cuidava de benefícios, uma pessoa que cuidava da folha de pagamento e uma pessoa que cuidava do departamento pessoal, toda aquela documentação específica do departamento pessoal. Tinha também dentro do recursos humanos a questão fiscal, enfim, era uma pessoa, duas, às vezes até mais pessoas para fazer uma dessas atividades. Era chamado de especialista. Depois de um tempo, as empresas começaram a perceber que quem faz recrutamento e seleção faz treinamento. Quem faz folha de pagamento faz departamento pessoal tranquilo. Cargos e salários faz benefícios. Ok. Então foi diminuindo o número de pessoas e as pessoas que ficaram foram somando atividades, somando funções. Há pouco tempo atrás se percebeu que uma só pessoa pode fazer tudo isso. Hoje então, uma pessoa faz recrutamento e seleção, faz treinamento, faz cargos e salários, faz benefícios, cuida de benefícios, cuida da folha, cuida do departamento pessoal, cuida de tudo dentro de um RH. A facilidade que tinha-se antes, onde você era especialista naquilo, fazia aquilo, tornou-se obsoleto. Exerce-se então uma cobrança maior sobre os profissionais para que um profissional faça tudo. É cobrança, é pressão, é estresse e isso tudo gera ansiedade. Tenho amigos que trabalham em recursos humanos. Eles não desligam. Eles estão o tempo inteiro pensando em recursos humanos, pensando na empresa.
pensando que competência vai precisar para determinada vaga, quais são as vagas que serão abertas, vai ter um aumento de produção, quantos profissionais eu vou precisar para essa demanda maior da empresa e qual a qualificação. Enfim, a pessoa está o tempo inteiro pensando nisso. A pessoa não se permite estar em um determinado local e viver aquele momento, viver aquela experiência naquele momento. São aquelas pessoas que, em função do dia a dia, da correria, faz muitas coisas ao mesmo tempo e todo o tempo. Está assistindo um filme? Está pensando em uma cena, te remete a uma determinada situação, longe do filme. Parou de curtir o filme, parou de viver o seu momento. Vamos falar mais a respeito disso. Mas o que eu penso assim, viver é diferente de existir. Viver você vive, você nasce, você respira, você se alimenta, você está vivendo. Agora, existindo mesmo é diferente. Viver a sua existência é outra coisa diferente. É você perceber o que lhe acontece e aproveitar, dar sentidos a cada momento do seu dia. Isso está faltando para nós hoje. Como eu já falei, não é culpa. Não dá para assumir a responsabilidade dessas questões. Não. Isso nos é apresentado. Isso acontece, isso está lá. Agora, o que nos cabe é o que fazer com isso. Como fazer com isso. Tá certo? Cobranças sempre existirão. Como eu vou receber essas cobranças? Como eu vou conseguir administrar o meu tempo, administrar a minha vida em função dessas cobranças? Esse é o ponto-chave. É aí que nós temos que trabalhar. Tá certo? Então, ansiedade é por aí o caminho. Tem pessoas que conseguem lidar bem com isso sozinha? Tem muitas. Porém, a maioria, infelizmente, não. Vivem nesse sofrimento, não buscam ajuda, não se ajudam e continuam nesse sofrimento. Certo? Pessoal, vídeo mais curto que os últimos, apesar de ter passado um pouco da minha meta, que eu já desisti dessa minha meta, que eram vídeos de até 10 minutos, já estamos indo para quase 18 minutos. Mas vamos parar por aqui então. Só deixando o alerta, pessoal, nós estamos vivendo uma situação, uma realidade muito difícil. Cobranças, culpas, demandas, dores, sofrimentos, incertezas estamos vivendo a todo momento. Não sofram sozinhos. É pior. Busquem ajuda. Com certeza, perto de você existe um profissional que pode te ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra. Busquem ajuda. Tá certo? Se permitam viver. Se permitam mais curtir o que você tem de mais valioso. O que você tem mais de valioso, cabe a você descobrir. Tá certo? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe. Ficamos aí no aguardo então do próximo vídeo, do próximo encontro. Fiquem bem. Até mais então. E cuidem-se.